Cara, eu aconteci sem ninguém pôr a mão. Eu nunca patrocinei minha carreira. Eu nunca injetei recurso na minha carreira. Tudo que eu tenho na minha carreira, eu tenho esse orgulho de dizer, foi Deus. Literalmente. Não tive um padrinho. Não tive alguém para ir lá na gravadora e dizer, ó, tá aqui esse cantor, ouve ele aí, né? Eu tenho esse orgulho de falar. A minha história, ela literalmente tem um único autor, que não sou eu. O Senhor é o autor de tudo isso. Eu não estava numa região onde a música acontecia. Que favorecia. Eu não tinha amigos da música que tinham acontecido. Eu não fazia ideia de como funcionava o mundo da música. Eu era uma pedra bruta, alguém que só gostava de cantar sobre Jesus. E Deus foi fazendo assim tudo muito rápido. Esse amigo que eu falei, um outro colega, vou contar um segredo aqui. Conta. Eu gravei meu primeiro disco gravei com um amigo chamado Moisés, era uma dupla chamada Marcos e Moisés. Tá no YouTube, gente. E aí a gente gravou isso e tal, mas eu não tinha plano de seguir a carreira musical, e tem uma outra história que eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas havia um certo impedimento também para eu cantar, e aí eu abri mão. Esse amigo decidiu gravar o segundo disco com o repertório que a gente tinha construído. E aí ele foi nesse estúdio, aí eu fui com ele para gravar lá as guias, porque as composições eram minhas. Foi quando eu conheci o Josué Godoy. Eu não sabia que ele era o produtor de Faz um Milagre em Mim, que o Josué Godoy é um cara super humano, simples, humilde. Você não fala, meu Deus, esse cara, ele tá na Globo aí direto com o Regis, né? Ele participou desse crescimento, desse boom com o Regis. E ele é o produtor daquele riff, enfim. E aí eu mostrei as músicas e ele acreditou. E foi ali que comecei a pôr composições para servir artistas locais. Ainda não entendia o que era o universo do compositor. Tem muita gente que escreve música, tem talento, mas não é só isso. Existe um universo por trás disso. Existe uma mecânica, né? Existe uma engrenagem sobre esse universo da música e da composição. Não tinha ninguém para me ensinar. E eu fui escrevendo até que ele mostrou a música pro Regis. O Regis decidiu gravar. E aí minha história como compositor foi. Aí, como o Regis tinha acabado de entrar na MK, quando uma moça da gravadora viu a música e viu que a música deu muito certo, eu tive que assinar alguns documentos, foi aí que eu comecei a aprender. E aí nessa assinatura ela falou, poxa, Lucas, por que você não manda umas músicas pra cá, né? Eu falei, vou mandar. Aí eu fiz um demonstrativo com 4 músicas. Entre elas estava Revolução e Casa do Pai. Meu Deus. Só essa, só. Mas, olha, de verdade, Casa do Pai, por exemplo, é uma música que eu achava completamente comum. Não achava que tinha nada de especial nela. Nossa, escrevi junto com o Josué Godoy essa música, a gente conversando sobre paternidade, falando, cara, nosso filho não precisa pedir pra ele, pai, precisa de um tênis. A gente se antecipa, a gente tá sempre gerando a provisão. Né? Então, e eu acho que Deus tem uma capacidade muito maior de... Não é sobre o que a gente pede. Né? Porque lá em Mateus diz que ele sabe antes que a palavra saia da minha boca. Eu não oro para Deus atender porque ele já sabe antes. Não é sobre isso. Então não acredito que quando eu vou orar, Deus fica esperando para ver o que eu vou falar para reagir. Na verdade, talvez aquela oração inclusive foi gerada primeiro no coração de Deus. Ele colocou nos meus lábios para eu pedir aquilo que já estava pronto. Entende? Tremendo. Então, aí a gente escreveu sobre isso e virou Casa do Pai. E aí eu mandei esse demonstrativo no dia que a Aline estava separando o repertório pro disco dela, essa música. Ela não estava na MK nessa época? Ela estava na MK. Ela já tinha voltado para MK. Tá. E ela estava separando esse repertório quando ela escolheu Casa do Pai e Revolução. Sentados na mesa com a dona da gravadora, Dona Ivelisse de Oliveira. Ó, tem essa música aqui, deu play. Pô. No meio da música, a Dona Ivelisse, para. Chamou a secretária e disse, de quem é essa voz? Cara, isso eu tô falando de MK Music, a maior gravadora gospel da América Latina há muitos anos. Sim. Eu tô lá na minha vida normal, quando o telefone toca. Alô? Com quem eu tô falando? Com o Lucas. Aí era aquela secretária. Lucas, por favor, você... Quem que tá cantando aqui nessa... É da sua igreja? É da cidade? Se não, sou eu. É sério? Você nunca mandou um disco pra cá, pra MK? Não.
pera que eu vou passar. Você conhece a Dona Ivelisse? Eu falei, claro, eu acompanho. Eu assistia aquele programa Conexão. da MK, Conexão Gospel. Cara, na época de Marquinhos Gomes. Sim. Jesus é... Meu Deus do céu. E aí ela, Dona Ivelisse de Oliveira, falar comigo? O que eu fiz, meu Deus? Tremeu as pernas já. Entendi, alô! Né? E ela tem um jeito todo especial de ser. Foi quando ela me fez o convite. Eu falei, eu queria a sua voz aqui. Ela ainda brincou comigo, falou, olha, eu faço parte de uma igreja que não acredita muito nessa, mas eu acho que Deus falou comigo hoje. E disse, grava o dono dessa voz. Se você quiser, vou pagar a tua passagem para você descer aqui no Rio e vamos conversar. E aí minha história como cantor começou. Fazem 10 anos. Cara. Então, cara, eu tenho esse orgulho de dizer, eu fui achado no pasto, Sim, como Davi, por escolha de Deus. Eu tenho esse orgulho de falar isso. Eu não impulsionei minha carreira, eu não estava procurando um lugar na música. Eu não estava batendo em nenhuma porta. Literalmente, eu não estava fazendo isso.